Olá, irmãos. Muito bom dia. Sempre uma alegria muito grande estar aqui conversando com vocês. O nosso tema hoje é fé, né? Um tema muito importante até para a gente identificar algumas coisas. Eu sempre falo que o maior poder de síntese desse planeta até então é de Jesus, né? A sacada de Jesus sempre assim, é uma bomba atômica para matar um mosquito. Quando ele fala, por exemplo, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. É uma vida de estudo, né? Se a gente parasse para analisar o significado dessas pequenas, infinitas frases, colocações, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Orai e vigiai. O orai e vigiai é incrível, né? Se a gente ouvisse de verdade, como seria bom, né? Mas a gente vai falar sobre fé, né? E a gente começa se perguntando o seguinte: você tem fé? A maioria de nós vai dizer que sim. Será que a gente tem mesmo? É importante a gente analisar o que é a fé, né? A gente muitas vezes fala que tem fé e me permita compartilhar com você uma opinião. Às vezes nós não temos a fé que nós imaginamos ter. Se nós tivéssemos fé como a gente acredita ter, a gente não tremeria tanto, né? Mas como nós estamos na condição humana, é natural que isso aconteça. Não se sinta desprivilegiado ou desprivilegiada por isso. Faz parte da nossa evolução espiritual. Mas é importante entender um pouco da fé, né? E entender que existe um Deus maior, que cuida de tudo e de todos, que rege tudo. Quando a gente vê um corpo humano, o funcionamento de um corpo humano, quando a gente vê o funcionamento do planeta, das plantas, há inteligência e sabedoria em absolutamente tudo, né? Até as plantas se comunicam. Estudos recentes provam isso, né? O nosso corpo tem uma inteligência incrível. E eu sempre brinco com as pessoas o seguinte: às vezes a gente acha que A ou B é um pouco mais ou menos inteligente que a gente. Primeiro que a gente não tem que se preocupar muito com o desenvolver do outro, a menos que a gente possa ajudar, a menos que a nossa preocupação seja uma preocupação genuína, no intuito de colaborar, de ajudar. Mas quando a nossa preocupação é no intuito de comparação, há um desprendimento ou um desperdício de energia gigante. Porque a gente tem que olhar para a gente mesmo. A gente não tem que olhar, por exemplo, fulano é mais ou menos mais alto, mais magro, mais gordo, mais branco, assim, não importa. Por que eu estou te falando isso? Porque todos nós temos basicamente as mesmas estruturas. Temos inteligência no nosso corpo que a gente desconhece, a gente não para pensar. Se você tomar um pequeno corte agora na sua mão, naturalmente o seu corpo vai curar. Ele está programado para isso. A ciência fala muito hoje em dia da neuroplasticidade. É a capacidade de nós nos recuperarmos do que nós vivemos, dos traumas, dos medos, dos problemas. E todos nós temos medo, todos nós temos problemas. Mas para continuar, vou passar um vídeo aqui muito bacana, que eu acredito que é quase que um depoimento de um cara de 82 anos que tem uma história muito bacana e tem uma mensagem muito legal para passar para a gente. Abílio Diniz. Quando foi a última vez que vocês fizeram alguma coisa pela primeira vez? O que é importante na vida? Se tem uma coisa que para mim realmente é muito forte, é a fé que eu tenho em Deus. Isso realmente para mim é muito forte. Deus tem sido um amigão comigo. Ele não tem evitado as dificuldades que eu tenho encontrado na vida, mas tem me ajudado a superá-las. Isso tem sido muito importante para que eu pudesse lidar com coisas que não são tão fáceis para mim, pudesse seguir na minha vida. Eu acho que uma coisa, o autoconhecimento é fundamental. E todas as pessoas deveriam fazer alguma coisa para procurar se conhecer melhor. Isso pode ser feito sozinho. As pessoas, desde que a pessoa queira investigar um pouco, quem é que nós somos? Quem é o cara que está lá dentro de mim? Quem é que está me dirigindo? Quais são as suas emoções? Quais são as suas reações? Isso não é nenhum trabalho de grande esforço. Basta a gente prestar um pouco atenção naquilo que nós fazemos, naquilo que... Por que eu fiquei tão triste ontem? Ou por que eu fiquei tão alegre? Por que eu me irritei com tal coisa que não com outra?
O autoconhecimento é fundamental. Ele nos dá uma possibilidade muito melhor de relacionamento e principalmente relacionamento com as outras pessoas. Quando você conhece a si próprio, você passa a ser um cara mais compreensivo com as outras pessoas com que você se relaciona. Isso é extremamente importante. Eu tive muitos conflitos na minha vida. Ter conflito é normal, não é desejável, mas pode acontecer. O importante é você ter os conflitos, você saber superá-los. E principalmente, você saber se reconciliar. Você não ficar curtindo ódio, você não ficar curtindo mágoa, você tocar para frente e levar a vida. Nós temos que ter uma consciência que nós somos uma pessoa em 7 bilhões de pessoas nesse mundo. Embora seja assim, nós somos únicos. Cada um de vocês que está aqui é único. E vocês são insubstituíveis. Porque quem é que vai substituir cada um de vocês? Ninguém. A gente tem que ter consciência disso. E aí, realmente procurar não estar aqui de passagem à toa nessa vida, saber por que nós estamos aqui. Eu desde sempre, desde pequeno, eu sempre fiz uma escolha. Eu queria ser alguém. Eu queria ser alguém que passasse por essa vida de uma maneira marcante. Isso não tem relação com o dinheiro, tem relação com a postura na vida. Eu sempre quis ser alguém. E dentro disso, eu criei o meu propósito. Meu propósito sempre foi, minha meta principal, sempre foi a felicidade. Eu quero ser feliz. Eu sempre pus a felicidade lá na frente como meta. E tudo que tinha do lado eu fui arrumando, ajeitando, me direcionando para lá. Para a felicidade. Você diz, mas tem dias que você está muito mal, você está triste, tem dias que você está infeliz. Não. São coisas que acontecem na vida e você tem que administrar. Você tem que seguir sempre rumo a ser feliz. Além disso, dentro do meu propósito, eu sempre quis aprender e compartilhar. Eu tenho uma vontade imensa de aprender. Eu tenho uma frase que eu uso muito, que eu quero ser hoje melhor do que eu fui ontem, e amanhã eu vou querer ser melhor do que eu sou hoje. Tem gente que acha que isso é marketing. Não é. Eu levo a minha vida assim. Agora eu quero aprender e compartilhar. Eu quero aprender e quero dividir com as pessoas. Se eu conseguir deixar alguma coisa para vocês, com vocês, que possa ser útil para vocês na vida, eu vou ficar muito feliz. Bom, bacana, né? E quando a gente passa momentos de desafios, Abílio Diniz, para quem não conhece, é um dos megas empresários desse país. É o dono do grupo Pão de Açúcar, Carrefour. Eles são um grupo gigante e é um cara que realmente tem um legado muito bacana, né? É um cara que tem um histórico de vida legal, passa uma mensagem bacana, porque isso é muito bacana. É importante saber que nós vivemos na terceira dimensão e construir uma realidade, sobretudo ter preocupações financeiras, é necessário. Seria hipocrisia dizer que isso não é importante. Mas não só financeira, obviamente, claro que não. Porque quem pensa só do lado financeiro, há um desequilíbrio. A gente precisa harmonizar. E ele é um cara que está preocupado, obviamente, na sua expansão social, pessoal, espiritual, dá muita palestra, dá muitos treinamentos falando sobre isso. Por isso que eu queria trazer essa mensagem dele aqui pra gente. Porque é um cara com 82 anos que se mantém em plena atividade e, na minha concepção, no meu entendimento, é um exemplo pra gente seguir. Mas vamos em frente. Então, gente, a partir do momento que a gente começa a entender, né, que as coisas tem inteligência em tudo que se faz, que existe um Deus que cuida de tudo e de todos, a gente começa a entender que nada é por acaso. A gente começa a entender que existe uma sabedoria em tudo que há. Como eu falei para você agora há pouco, o nosso corpo, ele é programado biologicamente para que ele se cure, para que exista inteligência ali. E aí eu te pergunto, será que com tanta inteligência em tudo que há, com esse Deus maravilhoso que criou esse planeta incrível para que a gente morasse, será que a gente acha que só a nossa vida está errada? Será que a gente acha que só a nossa vida não tem solução? Muitas vezes nós reclamamos igual crianças mimadas. E eu faço a pergunta para as pessoas e as pessoas sempre me olham assim com um olhar de dúvida. Você lembra, por exemplo, do sentimento que você tinha quando você sonhava em ter alguma coisa que você tem hoje? Seja essa coisa qual for.
Seja uma faculdade, uma formação profissional, seja um emprego, seja um carro, seja uma casa, seja uma bicicleta, seja uma viagem que você fez ou que você vai fazer. Existe muito a sensação de que a gente, quando quer muito uma coisa, aquela sensação nos move, aquela vontade nos move. Só que quando a gente realiza aquele sonho, automaticamente aquilo se apaga. Não há nada de errado nisso. O problema é a gente desvalorizar o que a gente tem. Quando você não valoriza o que você tem, a gente entra numa lacuna muito grande. É muito importante nós continuarmos buscando o novo, porque eu sempre falo para as pessoas, o ser humano sempre vai querer alguma coisa que ele não tem. E não há nada errado nisso. Foi isso que nos permitiu evoluir. Foi isso que nos permitiu prosperar. Mas todo desequilíbrio, o nome já diz, é um erro, é um desequilíbrio, é um não equilíbrio. E a partir do momento que a gente começa a sonhar o que nós queremos, mas a gente começa a valorizar o que nós temos a oportunidade de ser feliz. E voltando para a fé, a gente tem que entender que nos momentos de desafios, nós temos grandes oportunidades de provar nossa fé. O querido Emmanuel falava sobre isso. Porque é muito fácil você dizer que tem fé quando tudo está muito bem. E minhas amigas e meus amigos, me permitam dar uma sugestão aqui para vocês. Nós nos posicionamos muitas vezes como crianças mimadas. Nós temos tantas coisas que nós desprezamos e a fé vem, ou melhor, a oportunidade da fé verdadeira aparece quando a gente está passando um momento de desafios. A doença, quando vem nos visitar, ela não é por acaso. Ela quer nos provar que alguma coisa está errada. E que nós temos uma oportunidade de crescer um pouco mais. Quantas pessoas, se não você, se não eu, né, ou você presenciou, ou você conheceu, quantas pessoas que passaram por doenças e quando saíram do outro lado estava melhor do que começou? Estavam mais humanas, mais humildes, estavam mais serenas, mais sensatas. Claro que existem efeitos colaterais, né? Pessoas que se revoltam e tal, claro. Mas revoltar não vai adiantar de nada. Nós temos que superar os nossos desafios, acreditar, de novo, que existe um Deus maior que a tudo rege, que a tudo guia, que a tudo concede. E concebe também. Mas vamos mandar um pouco mais. O próprio Chico Xavier tem essa frase que eu achei lindíssima, eu queria compartilhar com vocês. Ele falou o seguinte: pelas próprias experiências, não há mal que dure para sempre. Vocês já me ouviram falar aqui, algumas vezes, a exemplo dos pássaros, que não brigam com a tempestade. Eles simplesmente aguardam a tempestade passar. Eles voam, percebem os ventos. Quando aqueles ventos estão muito fortes e acaba atrapalhando sua capacidade de voo, eles simplesmente param um pouco. E a chuva vai cair, a tempestade vai cair. Pode durar alguns minutos, algumas horas ou alguns dias. Mas eles sabem, guiados pelos instintos, que aquela tempestade vai passar. E aquele momento que a tempestade está caindo, talvez seja o momento dele, o momento de relaxar um pouco, o momento de olhar para dentro. Eu sempre brinco, e por isso, mais uma vez que eu trouxe esse vídeo para vocês repararam que o Abílio falou sobre autoconhecimento. Nós nascemos e morremos só. Nós temos o nosso momento. Até irmãos gêmeos, nasce um, aí pergunta, quem é o mais velho? 3 segundos, fulano. Que seja. Mas cada um tem a sua história. E nem os dedos das mãos são iguais. Então nós temos o nosso caminho. Nós temos o nosso autoconhecimento. Tudo que você compra vem com manual, né, Mary? Você compra um carro, você compra um som, compra um celular, compra qualquer coisa vem com manual. Mas nós não temos manual. Somos mais de 7 bilhões já. Olhar para dentro de si, para entender quem está dentro de nós, quais são os nossos medos, porque é muito engraçado, né? Que todos nós temos os nossos desafios. Uns têm medo da solidão, outros têm medo da velhice, outros têm medo da doença, outros têm medo da morte, outros têm medo daquilo. Na verdade, a gente não tinha que ter medo de nada. Volta a nossa falta de fé. Porque o medo, ele vem para nos deixar alerta, só que nós pesamos na dose. É muito interessante que, quando a gente descobre o nosso medo, seja ele qual for, e eu posso garantir que você tem medo de alguma coisa. Quando você descobrir o seu medo, tente equilibrar esse medo. Tente dizer que existe um Deus maior, que você confia que tudo vai ficar bem. Acreditar que tudo vai ficar bem é uma ferramenta incrível para que a gente possa acalmar o nosso coração.
Quem lembra dessa frase, né? A tua fé te salvou, a tua fé te curou. Vai em paz. Frase de Jesus, né? A partir do momento que tem uma mulher, né, que sangrava, e ela começa a entender que existe uma pessoa que pode curar ela. E aquilo, o coração dela fala, vai lá, nós vamos ser curados através dele. E ela corre, e ela vai, e aquela fé incrível, a gente vai falar mais sobre isso tecnicamente, cientificamente, o que aconteceu. Mas assim, aquela fé incrível, né, aquela fé de verdade, quando ela toca, Jesus fala, opa, quem me tocou? Aí o discípulo fala, poxa, mas todo mundo está tocando em você, imagina como quem te tocou. Não, mas eu senti que uma força especial saiu de mim. Né? E aí ele olha e ele percebe, há uma sinergia. Jesus, com a sua incrível sensibilidade, ele percebe que ali saiu uma força incrível. E aquela mulher foi salva, né? Foi curada através da fé. Vá em paz. Se nós tivéssemos fé de verdade, minhas amigas e meus amigos, nós estaríamos em paz. Mas, de novo, não se sinta desprivilegiado por muitas vezes tutubiar ou fraquejar. O próprio discípulo Pedro, né, vai andar sobre as águas e ele começa a afundar. Por quê? Porque ele não teve fé como ele imaginava. E olha que Pedro estava ali, do lado de Jesus, né, do lado do mestre. Né? E ele tinha a oportunidade de se manter firme, mas ele fraquejou. Mas ele também teve a oportunidade de praticar. Então, vamos praticar a nossa fé todos os dias. Vamos acreditar que tudo vai ficar bem. É muito difícil, eu sei, quando as coisas saem do controle. Mas a gente tem uma ilusão que a gente está no controle. Vamos fazer a seguinte comparação. Qual é o nosso controle da nossa vida? Imagina que você está dentro de uma sala como essa. Você pode ficar no meio da sala, você pode vir para trás ou ir para frente. Você tem um parâmetro. A nossa vida é assim. O nosso livre-arbítrio é assim. Eu não posso, por exemplo, querer, agora não, vou me concentrar e vai chover. Vou fazer com que caia uma tempestade com raios lindos e no final da tempestade vai aparecer um arco-íris maravilhoso. Não, isso não vai acontecer. Isso está além da minha capacidade. Mas dentro do meu livre-arbítrio, eu tenho um parâmetro de realidade. A gente tem que entender que a nossa vida, ela está dentro desse parâmetro. O nosso livre-arbítrio, ele comporta algumas coisas. Mas nada além disso. O que isso quer dizer, Hugo? Quer dizer que a gente tem que acreditar que dentro das minhas forças eu posso colocar a minha energia para fazer aquilo que eu quero. Não além disso. Eu não posso chorar porque eu queria a tempestade com raios lindos e maravilhosos, porque isso não vai acontecer. E a nossa falta de fé é muitas vezes por alguma coisa sair do nosso controle e a gente achar que tudo está errado. Não, meus irmãos. Tudo está certo. Coloque sua energia de acordo com a sua capacidade, de acordo com aquilo que você pode fazer. Não além disso. Acredite de verdade, do fundo do seu coração, que tudo vai ficar bem. A tua fé te salvou, a tua fé te curou. Vá em paz. E eu até poderia, traduzindo isso para a nossa realidade, dizer o seguinte: viva em paz. Se você realmente tem fé. Mas vamos andar aqui um pouco mais. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum. Olha, a gente fala isso, mas a gente não para pensar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz nos verdes de pasto. Guia-me mansamente em águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor ao teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Mas, meus amigos, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês nesse momento. Alguém aqui já viu ou já conheceu alguém que passou pelo vale da sombra e da morte? Não. Esse vale, sobretudo, vocês querem que eu fale a verdade ou querem que eu seja legal com vocês? Preciso falar a verdade, né? Vim aqui para isso, né? O vale da sombra e da morte, ele, sobretudo, é um estado mental. Quantas pessoas, né, vivem num lugar hostil e vivem em paz interior? Tem as suas crenças, as suas convicções, visita os seus centros, suas igrejas, seja lá onde for, e consegue, mesmo num lugar turbulento, hostil, ter paz. E quantas pessoas estão morando ou vivem num lugar extremamente calmo e vivem guerras mentais? Se nós, de novo, acreditarmos que tudo vai ficar bem, que existe um Deus maravilhoso, que cuida de tudo e de todos, se a gente tivesse certeza do fundo do coração, a gente não sofreria de ansiedade. E todos nós temos ansiedade. Em maiores, gigantes, menores, mínimos graus, mas nós temos. E essa ansiedade, de novo, muitas vezes é falta de fé.
Então nós temos que acreditar que o vale da sombra da morte, a gente vai passar por ele caso tenha algum desafio, e os desafios eles surgem naturalmente. A vida é feita de desafios, né? E isso é necessário para que a gente cresça. Tem até um ditado popular que diz que mar calmo nunca fez bom marinheiro, né? Basicamente é isso, né? A gente só cresce pelo amor ou pela dor. E a grande verdade, que nem sempre pelo amor a gente amadurece, porque quando a gente não é impulsionado pela vida ou pelas circunstâncias, a gente fica de braços cruzados. Quantas vezes você está há tantos anos no emprego e acontece alguma coisa e você perde o emprego? E aí você se mantém em movimento. Vem uma dor, vem uma tristeza, vem uma angústia, vem um medo, vem um monte de coisa. E lá na frente, quando você entra no fluxo, você percebe que foi melhor assim. Mas enfim, vamos em frente. O mundo que eu vejo é o mundo que há em mim. Nós falamos sobre isso no nosso último bate-papo aqui. É tão importante que a gente nutra a nossa mente com coisas interessantes, que a gente tenha fé, que a gente busque informações para que a gente nutra a nossa fé. Porque não existe almoço grátis, como dizem os americanos. A partir do momento que você busca informações boas, você alimenta sua mente com coisas interessantes. Se você vai dormir, por exemplo, e você assiste um documentário triste, uma tragédia, uma coisa assim, como é que você vai ter bons sonhos? Como é que você vai acordar no dia seguinte? Pode ser até que aconteça, se acordar muito bem, disposto, feliz. Mas a probabilidade é muito menor. Por que não buscar coisas edificantes, palestras edificantes, estar com pessoas edificantes? É muito importante que a gente tenha essa clareza, né? É muito importante que a gente facilite as coisas para a gente, né? Eu já falei para vocês aqui que eu deixei de ver determinados programas porque não me leva a nada, né? Me causa uma angústia muito grande. É claro que, na qualidade de jornalista, eu sempre falo que é muito importante nós estarmos cientes e informados do que está acontecendo, né? É muito importante você saber o que está se passando na sua cidade, no seu bairro, no seu país, mas não excessivamente. Não se apegar excessivamente a determinadas desgraças. Isso só vai te fazer mal. Informe-se sem excessos de apego a essas informações, né? Tenha fé na vida, tenha fé na vida, tenha fé nas pessoas, tenha fé na humanidade. Mais uma vez eu peço licença para fazer uma afirmação muito importante. Eu fico muito triste mesmo, quando eu vejo em algum lugar escrito, ou muitas vezes no carro de alguém escrito, quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu gosto do meu cachorro. Deixa eu te falar uma coisa com absoluto respeito a todas as opiniões. Com absoluto respeito. Quando a gente pronuncia de verdade uma frase dessa, no fundo, a gente está dizendo que a gente é melhor do que alguém. E quando a gente começa a analisar o que nós somos, a gente percebe que todos nós somos seres em evolução. Tínhamos que ter escrito na testa, desculpe o transtorno, estou em obra. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. E aí o que acontece? Quando nós entendemos de verdade que nós temos o direito, ou melhor, nós podemos, não que nós devemos, errar, a gente também começa a entender que o outro também pode errar com a gente. Porque a partir do momento que eu falo, quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu gosto do meu cachorro, não que eu não devo gostar do meu cachorro, devo gostar sim, lógico, mas não pelo fato de eu conhecer as pessoas têm o direito de errar. E é por isso que a gente está aqui. A gente tem que praticar mais a tolerância. As pessoas, elas agem de acordo com a sua capacidade, com o seu entendimento, com o seu estado de consciência. Quer uma prova disso? Se você estiver num campo aí, numa fazenda, e um cavalo te der um chutão lá, um boi te der uma cabeçada e te matar, aquele animal vai te matar e vai lá comer capim, se alimentar. Nada aconteceu para ele. Mas se nós, seres humanos, conscientes do que somos, se nós fizermos o mal a alguém, ainda que seja 1/5, 1/8, 1/1000 desse mal, aquilo vai recair sobre nós. E não existe um castigo. É porque a nossa consciência é um santuário. Então, aquilo que você faz, ainda que ninguém veja, você viu. E você teve consciência disso. E nós somos, de fato, a consciência. Nós temos que despertar, minhas amigas e meus amigos, que nós somos consciência. Nós somos os únicos seres, até então, que a gente conhece, que é capaz de se analisar. Nossa, eu estou com uma manchinha aqui. Ou seja, nós nos analisamos, nós nos organizamos como estamos aqui agora batendo esse papo coerente, trocando ideias, trocando conhecimento. Nós somos de verdade o universo se experienciando.
Por isso que a gente fala sempre, minha unha, meu cabelo, minha bicicleta, minha caneta. Se tudo é meu, o que eu sou? Eu sou consciência. É isso que nós somos. E nós somos um todo. Nós somos pequenas micropartículas agrupadas num todo, num montante, e somos microdeuses que somos capazes de pensar, de raciocinar, de criar. A prova disso é que alguém construiu isso aqui pra gente, através da imaginação, através do pensamento, através da ação. Se nós estamos na terceira dimensão, então nós temos que primeiro plasmar, ou seja, usar o pensamento, a gente vai falar sobre isso agora. Depois do pensamento, a gente traz isso para o consciente, ou seja, captei, poxa, eu acho que eu vou construir uma casinha de cachorro no fundo do meu quintal. Captei, idealizei, depois eu vou lá na loja, contrato, faço, compro, sei o que e tal, e daqui a pouco o que não era nada, depois passou a ser imaginação, depois passou a ser ação, e agora é material. E aquele material é uma matéria. E aquela matéria, a ciência prova, a gente falou isso na semana passada aqui, a matéria não existe. A ciência prova isso. O átomo, que era o indivisível, passou a ser divisível. Não é que passou, é que entende-se que ele hoje pode ser dividido em milhões de partículas. Então a gente começa a entender que tudo é energia, e o querido Einstein, mais uma vez, brilhantemente estava certo. Tudo é energia. E nessa dimensão, é assim que a gente constrói a realidade. Mas, enfim, para concluir, essa etapa aqui, eu quero dizer para vocês o seguinte. Tenha paciência com as pessoas. Tenha paciência com você. Não desista de você. Não desista das pessoas. Acredite que estamos todos evoluindo. Que a felicidade do outro me contagia, que a alegria do outro também. A tristeza das pessoas também me contagia. Quando alguém chega muito triste perto da gente, querendo ou não, a gente se sente impactado por aquela tristeza. Quando a gente chega perto de alguém muito contente, a gente também fica alegre. Então a grande verdade é que todos somos um. Quando a gente, de fato, despertar para isso, a gente vai querer, do fundo do coração, que todos fiquem bem. E é necessário. A gente tem que entender que cada um está no seu estágio evolutivo. E eu sempre falo para as pessoas, imagine um campo de flores, gigantesco. E cada flor desabrocha ao seu tempo. Cada um ao seu momento. E assim somos nós. Que a gente tenha fé na humanidade. Então, por favor, aquele adesivo que você colocou lá no seu carro, tire. Pelo menos a minha sugestão, né? Temos que acreditar que, assim, continue gostando do seu cachorro, que ele é fofo, ele é querido, mas também goste das pessoas, mesmo que elas pensem diferente de você, mesmo que ela tenha te magoado. Há umas semanas atrás, uma grande amiga me ligou, Hugo, eu preciso falar com você. Aí eu falei, tô aqui, pois não. E a gente começou a bater um papo e tal, e ela estava muito chateada. E ela me dizia da angústia por ter sofrido uma grande decepção. E ela dizia a todo momento, né, que, poxa, mas logo comigo, porque nós somos muito legais, né, gente? A gente sempre fala assim, quando alguém faz alguma coisa com qualquer pessoa, tá tudo certo. Mas quando é com a gente, fala, pô, mas logo comigo, é tão legal que eu sou, não pode isso. Claro que pode, né? Vamos ser pé no chão. E aí a gente conversava e tal, e eu falava assim, olha, você em algum momento já decepcionou alguém, você tem esse direito, você não tem que se martirizar por isso. E a pessoa também tem o direito, ela não deveria, eu concordo com você, mas você tem que entender que cada um age de acordo com o seu conhecimento. E ela insistia em dizer que não tinha magoado alguém. Até que nós fizemos algumas reflexões e ela falou, você sabe que, acho que faz sentido, assim, eu acho que eu realmente magoei, sim. É natural, gente. É impossível que a gente não tenha pisado na bola com alguém. Impossível, né? Impossível. Isso está dentro da realidade, não tem nada errado nisso. A gente só tem que saber que a gente tem que perdoar as pessoas. Nós temos que nos perdoar. Eu falo que são 3 níveis de perdões. Quando você pede perdão por uma falha sua, quando você perdoa, quando alguém te pede perdão por alguém ter falhado com você, e quando você se perdoa por alguma falha que você teve ou achou que teve. Mas vamos avançar. O tempo tá escasso e vamos nessa. Aí eu falo para você o seguinte, eu tenho uma proposta para vocês, né, que eu sempre penso nisso. E também esse foi um dos... Eu tinha vários vídeos que eu queria trazer para vocês, mas o tempo é tão curtinho, já está acabando. E eu trouxe esse vídeo justamente por uma questão estratégica, né? A gente precisa, minhas amigas e meus amigos, deixar esse planeta um pouco melhor do que nós encontramos. É fundamental. É fundamental porque assim, nós fomos recebidos nesse planeta incrível, lindo, maravilhoso. Eu falo sempre que o planeta é lindo de todos os ângulos, de todas as maneiras, em todas as horas. É lindo de manhã, de tarde, de noite, no pôr do sol, no amanhecer, chovendo, enfim, todas as formas.
E a gente come as plantas, nós comemos as folhas, nós comemos as frutas, comemos as raízes, comemos os outros animais, respiramos o ar, bebemos a água, usamos a terra. E aí eu te pergunto, o que nós fazemos? Nós todos somos filhos da terra. Ah, Hugo, isso é poético, é lindo. Não é só poético. É verdade. Os seres que nos concebeu fisicamente, ou seja, os nossos pais, eles beberam água, eles se alimentaram e precisaram se manter aqui para nos conceber. E nós estamos fazendo a mesma coisa. Então, de fato, nós somos filhos da terra. E a terra é a nossa casa. A prova disso é que se você pula, você cai, você volta. Né? Tá? Quem indica que nós somos prisioneiros da terra. Né? Também somos, mas não vamos entrar nesse mérito. Eu costumo dizer que nós somos filhos da terra. Né? O mais distante que nós fomos é a Lua. Né? Mas tivemos que voltar para cá, porque lá não é nossa casa, nós precisamos respirar esse ar. E nós temos que ter, meus amigos e minhas amigas, respeito pela terra, sobretudo pela sociedade que nos comporta, a sociedade que nos abriga, a qual nós fazemos parte. Então nós precisamos, de fato, de verdade, genuinamente, deixar esse planeta um pouquinho melhor pela nossa passagem aqui. Eu vou passar agora para você um videozinho de 1 minuto, na sequência eu vou falar mais 5 minutos e a gente faz o encerramento com outro vídeo bem curtinho. Esse vídeo que eu vou passar aqui agora é um poema lindo, eu até queria recitar para vocês, mas eu acho que eu vi tá tão lindo nesse vídeo que eu acho que vale a pena, tá? E vale a pena a gente refletir. Então, até quem não está vendo as imagens, não se preocupem. Ouçam e reflitam sobre essa mensagem. Antes de morrer, seu pai me pediu para te dar esse poema de Tecumseh. Falei para ele que ia fazer um avião de papel com ele. E, de certa forma, acho que é o que estou fazendo. Enviando o dele para você. Viva sua vida de modo que o medo da morte não entre no seu coração. Nunca perturbe ninguém por causa de religião. Respeite os outros e suas opiniões. E exija que respeitem as suas. Ame sua vida. Aperfeiçoe sua vida. Embeleze todas as coisas em sua vida. Procure ter uma vida longa e a serviço do seu povo. Quando chegar sua hora de morrer, não seja como aqueles cujos corações temem tanto a morte que, quando chega sua hora, choram e rezam por um pouco mais de tempo para viver a vida deles de novo de uma forma diferente. Cante sua canção da morte e morra como um herói, indo para casa. Saber que a gente vai morrer não é motivo de tristeza nem de melancolia, pelo contrário, é motivo de alegria, porque nós não morremos, nós vivemos. Isso aqui é uma oportunidade que nós estamos tendo. E que a gente tenha essa certeza e que a gente faça da nossa passagem por esse planeta um espetáculo incrível para o nosso aprendizado, para o nosso entendimento, para a nossa colaboração, para a nossa alegria. Que a gente possa ter essa consciência. E quando ele fala assim, morra como um herói voltando para casa, ou seja, uma sensação de missão cumprida. Que a gente possa ter passado por esse planeta deixando um legado que seja, né? Caminhando agora para o encerramento, eu queria falar um pouquinho da parte científica, né, da fé, né? A ciência prova que a mente ela é elétrica, né? E o pensamento ele é magnético. O que isso quer dizer? Que você pensa, você emana, você sente, você atrai. Inclusive, é engraçado, nada é por acaso. A mensagem que a nossa irmã leu aqui falava justamente sobre isso. Depois você analisa. Falava justamente sobre isso com outras palavras. Então, minhas amigas e meus amigos, muito cuidado no que você pensa. Muito cuidado, né? Muito cuidado no que você pensa, muito cuidado nos seus medos, porque, às vezes, os seus maiores medos nunca vão acontecer. A gente fica no estado mental, andando, caminhando, passeando pelo Vale da Sombra da Morte. Tem gente que até que fica lá no final de semana todo, né? Passeando. Gente, vá ao shopping, vá passear, vá caminhar no bosque. Deixe lá o seu Vale da Sombra da Morte quietinho. É uma brincadeira, mas seria cômico se não fosse trágico. E me perdoe a franqueza, mas é verdade, né?
Todos nós, minhas irmãs e meus irmãos, temos os nossos medos. Todos nós temos no porão da nossa mente um pedacinho, uma degustação do vale da sombra e da morte. Mas que nós não tenhamos medo. E se a vida nos apresentar esse momento, essa sensação de dor, de medo, de mágoa, seja pela perda de um emprego, ou de um ente querido, ou uma situação desagradável, que a gente tenha a leveza e a força e a fé, sobretudo, de saber que tudo vai ficar bem. Caminhando aqui para o encerramento, eu quero dizer para vocês que eu não podia fazer o encerramento com esse vídeo, né, tão reflexivo, né, tão profundo. Eu quero fazer o encerramento agora com vocês, colocando um vídeo alto astral e encerrando dizendo o seguinte, como diz o nosso querido Gonzaguinha, nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar, fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vou passar um vídeo para vocês aqui agora. O pensamento tem poder infinito. Ele mexe com o destino, acompanha a sua vontade. Ao esperar o melhor, você cria uma expectativa positiva que detona o processo de vitória. Ser otimista é ser perseverante. É ter uma fé inabalável e uma certeza sem limites de que tudo vai dar certo. Ao nascer o sentimento de entusiasmo, o universo aplaude tal iniciativa e conspira a seu favor, colocando-o a serviço da humanidade. Você é quem escreve a história de sua vida ao optar pelas atitudes construtivas. Você cresce como ser humano e filho dileto de Deus. Positivo atrai positivo. Alegria chama alegria. Ao exalar esse estado otimista, nossa consciência desperta energias vitais que vão trabalhar na direção de suas metas. Seja incansavelmente otimista. Faz bem para o corpo, para a mente e para a alma. Seja mais paciente consigo mesmo, saiba entender suas limitações. É humano e natural viver aflições. Só não é inteligente conviver com elas por muito tempo. Ao escolher com sabedoria viver sua vida com otimismo, seu coração sorri, seus olhos brilham e a humanidade agradece por você existir. Bom, pessoal, basicamente é isso. Agradeço muito a atenção de todos. Quem quiser me seguir nas redes sociais vai ser um prazer incrível. Agradeço mais uma vez o carinho, essa casa que eu chamo de minha e que tem uma gratidão literalmente eterna. Muito obrigado.